o objetivo deste nosso trabalho é essencialmente educativo. O nosso objetivo é que os companheiros, de posse dos dados que aqui citaremos, possam fazer um trabalho educativo com relação à sexualidade, que tem sido um assunto pouco trabalhado por causa dos tabus, dos preconceitos, por causa dos condicionamentos mentais arraigados, e por isto mesmo tem sido causa de muito sofrimento. E o sofrimento continua, porque as pessoas continuam iniciando uma vida a dois, sem o conhecimento adequado de cada um para poder se relacionar melhor. Nós vamos colocar alguns dados de uma pesquisa feita na Universidade Federal de Goiás, que deu origem a uma dissertação de mestrado de uma companheira, que é também espírita. Mas aqui nós utilizaremos os dados com o objetivo de fornecer o material que será depois publicado nos anais e que nós desejamos que, se úteis, sejam utilizados nesse trabalho de esclarecimento. A pesquisa foi desenvolvida em 6 bairros de Goiânia e tivemos o cuidado de selecionar bairros de classe pobre, trabalhadora, classe média e classe alta. Foi um trabalho artesanal em casa, com a garantia do sigilo por parte dos pesquisadores, 2 professoras e 5 estudantes de medicina. Nós conseguimos a colaboração de em torno de 180 homens que se dispuseram a colaborar preenchendo o questionário, e de 475 mulheres que se dispuseram a colaborar. E o questionário só foi preenchido por pessoas que mantêm ou já mantiveram vida conjugal, ou casamento, ou uma união qualquer, mas que tem um relacionamento a 2. Nós começaremos com os resultados da pesquisa em relação aos homens. Nós sabemos que o método apresenta algumas falhas, não é um método perfeito, mas para os nossos objetivos de ter uma ideia do comportamento sexual do homem brasileiro, do homem e da mulher brasileiros, nós utilizamos este processo. Desse resultado, observem que 1,67% dos homens nunca conseguiu o orgasmo. Nós colocamos aqui causa não identificada, porque isso não foi motivo de investigação na pesquisa. Observando que isto, numa amostra de 180 pessoas, vocês vejam que o número, é importante ter o valor do número absoluto, para depois nós compararmos com os dados da mulher. 3,35% relataram dificuldade de ereção. 14,53% ejaculação precoce. 4,49%
alegou dificuldade de atingir o orgasmo, ou mesmo cessação do orgasmo, após um certo tempo de uso abusivo de bebida alcoólica. 11,73% atribuiu a dificuldade ou a queda no desempenho sexual, sempre tomando por base o orgasmo, a problemas financeiros. Quando a crise financeira passava a conturbar a sua vida, eles tinham uma queda evidente no desempenho sexual. 6,7% atribuíram melhora do desempenho sexual à vasectomia que se submeteram. E 1,12% queda no desempenho devido à vasectomia, ou atribuíram a vasectomia a que se submeteram. 11,17% alegaram queda de desempenho depois que passaram a usar os preservativos. Da parte do homem, esses foram os dados mais significativos, mesmo porque o nosso questionário foi mais ou menos orientado dentro daquilo que poderíamos obter da colaboração das pessoas batendo as portas da sua casa. Com relação aos dados relativos ao sexo feminino, observe que 8,26% das mulheres nunca conseguiram atingir um orgasmo. Também aqui não foi pesquisada a causa, mas nunca conseguiram um orgasmo. Observe que em aproximadamente 500 mulheres, esse número é significativo. 23,52% das mulheres raramente conseguem atingir o orgasmo. Somando o número de mulheres que nunca conseguiram orgasmo com o número de mulheres que raramente conseguem orgasmo, vejam que isto passa de 30%. Portanto, um número significativo. 26,27% das mulheres alegaram ou alegam que só conseguem o orgasmo quando estão apaixonadas pelo seu parceiro ou quando têm um afeto bem preservado. 15,4% alegaram queda de desempenho quando o companheiro, o parceiro, deixou de ser carinhoso. 9,3% alegou dificuldade de atingir o orgasmo depois que o companheiro cortou o diálogo, deixou de conversar, e aí houve o reflexo mais direto, segundo as mulheres, no seu próprio desempenho sexual. 3,39% atribuíram queda no desempenho após a menopausa, mas 4,02% relataram aumento de desempenho, portanto, mais facilidade para conseguir o orgasmo após a menopausa. 16,1% relataram dificuldade ou queda no desempenho, dificuldade mesmo ou cessação completa de orgasmo após a agressão moral do parceiro. 8,26% queda ou dificuldade ou ausência mesmo de orgasmo após agressão física. 13,77% relataram queda do desempenho, ausência de orgasmo
após ato de infidelidade por parte do parceiro. 10,59% dificuldade de orgasmo após uso abusivo de bebida alcoólica pelo parceiro, quer dizer, o parceiro chegando em casa embriagado, ou então o parceiro tendo queda no desempenho sexual próprio e isto refletindo no relacionamento com a companheira. 9,74% queda no desempenho devido à situação financeira em crise. 13,13% das mulheres que têm excesso de trabalho atribuíram, quer dizer, tiveram dificuldade de orgasmo e atribuíram a este excesso de trabalho, a estafa, devido ao trabalho excessivo. 7,2% relatam aumento do desempenho sexual, maior facilidade para atingir o orgasmo após laqueadura de trombas. 2,33% relatam queda devido à laqueadura. 2,97% relatam queda após violência sexual, quer dizer, na verdade, bloqueio, cessação completa após ter sofrido violência sexual. Esse total é sempre do número de mulheres que responderam ao questionário. E 20,76% das mulheres relata que durante a vida sexual simulam orgasmo, ou simula, né, em termos de percentuais, para evitar conflitos no relacionamento conjugal. Se nós compararmos a questão do orgasmo do homem com a mulher, nós vemos que a mulher tem muito mais dificuldade. Exatamente porque ela valoriza no relacionamento conjugal mais o sentimento, a permuta afetiva, o carinho. Ela busca muito mais o amor do parceiro e menos a satisfação do desejo sexual. Da parte do homem, já há uma busca, diríamos assim, talvez mais direcionada para o prazer sexual e talvez em segundo plano, devido a buscando a troca de carinho, buscando a permuta. A questão de mais de 30% das mulheres ou não conseguir o orgasmo, ou consegui-lo raramente, se deve à influência de diversos fatores psicológicos, fatores fisiológicos, mas, sobretudo, a esse comportamento da mulher de valorizar mais o lado do sentimento. Esses dados não são diferentes da bibliografia internacional. Para se ter uma ideia, com relação aos 8% de mulheres que nunca conseguiram orgasmo, na pesquisa da Sher Hyde, esse dado é de 9,5%. E somando as que nunca conseguem com aquelas que conseguem raramente, na pesquisa da Sher Hyde, em torno de 30%. A conclusão que nós tiramos é de que o comportamento da mulher goianiense, da mulher que mora em Goiás, e é importante que aqueles bairros de periferias, eles contêm um grande contingente de mulheres que vieram da zona rural ou de outros estados, de homens também, e o comportamento, quando nós estendemos para a população de Goiás e do Brasil, nós vemos que não é diferente do comportamento das pessoas nas outras culturas, nos outros países. Nós procuramos relacionar
a crença da pessoa, principalmente catolicismo, espiritismo e doutrinas evangélicas, e separamos o grupo e procuramos ver se havia alguma influência no desempenho. A diferença não foi estatisticamente significativa. Muito bem, esses dados, como por exemplo, o fato da mulher de 26% só conseguir o orgasmo quando a manifestação de amor por parte do marido, quando elas se sentiam apaixonadas, mostra a influência do sentimento na visão, no comportamento da própria mulher. A questão da falta de carinho, quer dizer, à medida que o relacionamento, como que há uma espécie de indiferença que se instala por causa do comportamento do homem, a mulher passa a ter dificuldade de ter o orgasmo. A questão do diálogo, quer dizer, a importância do casal conversar, de um se interessar pelo que o outro interessa. Aquele diálogo que antecede o relacionamento sexual, sem aquele imediatismo nesse tipo de comportamento, mostrando a influência desta perda sobre o desempenho sexual da mulher. Com relação à menopausa, que é um dado importante, vejam que está confirmando o que os estudiosos, os ginecologistas têm publicado a esse respeito, que a diferença entre a diminuição e o aumento não é estatisticamente significativa. Esse é um dado importante, porque para que a sociedade não comece a caçar o direito da mulher de se realizar sexualmente após a menopausa. A questão da agressão moral. A estatística aqui, a pesquisa, deu um percentual mais alto do que a agressão física, é porque a agressão moral foi mais frequente do que a agressão física. E muitas vezes devido ao estado do parceiro em uso de bebida alcoólica ou em uso de droga. Mas vejam que a agressão física responsável por um percentual muito grande. Se nós fizermos uma projeção para 1.000 mulheres, observem que são 80 mulheres que passaram a não conseguir o orgasmo após a agressão física do companheiro. 160 mulheres em 1.000 após a agressão moral. E, portanto, são fatores importantes influenciando o relacionamento. 130 mulheres que passaram a não conseguir orgasmo depois que descobriram infidelidade por parte do seu parceiro. A questão da bebida alcoólica influenciando intensamente no relacionamento. 100 mulheres em 1.000. E, portanto, 100 mulheres com vida a 2 em 1.000 que passaram a ter dificuldade de ter orgasmo com a situação de bebida alcoólica por parte do marido. A questão da laqueadura, por exemplo, aumentando a segurança da mulher, ela se liberando um pouco mais, e no caso, o receio de gravidez, levando a mulher a inibir o próprio orgasmo. A questão da violência sexual é que esse aqui é o percentual de mulheres, quer dizer, naquela amostra de 472, em torno de 3% foram vítimas de estupro e tiveram dificuldade, quer dizer, destas 13%, ou melhor dizendo, das mulheres que tiveram violência, ou melhor, 3% atribuíram a falta de orgasmo à violência sexual que sofreram. Esta questão da simulação do orgasmo. 20. Na pesquisa da Sherhide, 19 e tanto. Observem que coincidência impressionante. Não há praticamente diferença nenhuma no percentual. Nos Estados Unidos, 20% das mulheres
simulando o orgasmo para evitar conflito na vida a dois. Na nossa pesquisa, quase 21%, o mesmo percentual de mulheres tendo que simular o orgasmo. E são 200 mulheres em 1000. Na hora que nós fazemos a projeção para a população de um modo geral, nós vemos que é uma situação complicada. E por que isto? Para evitar suspeita, para evitar acusações de que a mulher não ama mais a ele, o marido, o parceiro, de que a mulher está se interessando por outro, e diversos outros problemas, e às vezes até a agressão moral e física por parte do parceiro, levando a mulher a ter que simular o orgasmo. Este dado nós consideramos da maior importância, porque imaginem, se a mulher não consegue o orgasmo, é porque antes do próprio orgasmo, grande parte não consegue a própria lubrificação adequada do aparelho genital feminino. E, portanto, além de simular um orgasmo, na maioria das vezes, tendo que suportar um atrito desconfortável do pênis com o introito vulvar e com a vagina. Desconhecendo as possibilidades de amenizar esse atrito com preparados com viscosidade adequada. E por que as mulheres têm que fazer esse sacrifício tão grande? É porque os homens não têm uma noção, de um modo geral, da psicologia feminina, da sua sensibilidade, do que ela busca no relacionamento a dois, e porque age de uma forma egoística. Para que ele se realize, é indispensável que ela se realize também, colocando em segundo plano a importância da permuta afetiva, do sentimento, do verdadeiro amor, porque não se pode confundir sexo com amor. O amor transcende os limites da própria sexualidade. O amor se perpetua na nossa vida imortal. O sexo modifica, como nós já vimos aqui, outras formas de manifestação. E por que colocamos isto aqui? Porque a preocupação sob o ponto de vista espírita. Porque quantas pessoas chegam às casas espíritas sofrendo, e sofrendo também por causa da dificuldade de ajustamento sexual. Sofrendo porque não se conseguiram realizar naquele sonho acalentado durante a juventude. É uma jovem sonhadora, romântica, encontra um rapaz, começa um namoro, e os seus sonhos são cultivados, cada vez mais eles crescem, vem a união, o casamento, os primeiros anos, naquele estado de suave encantamento, citado por Emmanuel no livro Vida e Sexo. Depois, o afastamento do esposo, a indiferença e aqueles sonhos sendo despedaçados, com filhos e às vezes sem filhos. Tanta renúncia, tanta dedicação. E, ao lado disto, a desilusão.
essas pessoas vêm à casa espírita. E nós sabemos que este quadro não é irreversível. Nós que sabemos a importância do amor na vida de duas pessoas, que o sexo sem amor não satisfaz plenamente ao espírito nos seus anseios mais profundos. Mas o amor, a permuta afetiva, dentro daquele entendimento de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, toda criatura tem necessidade de amar e receber amor. Dentro deste comportamento, as criaturas podem se realizar sem sexo. Por isto mesmo, nós que tivemos a oportunidade de abraçar esta doutrina maravilhosa, uma doutrina que foi anunciada por Jesus no capítulo 14 e também no 16 do Evangelho de João, que o Consolador, que o Espírito de verdade, a que ele denomina de Consolador, ele o enviaria para relembrar tudo aquilo que ele havia ensinado e trazer novos ensinamentos. Nós estamos com o objetivo de levar as casas espíritas neste trabalho de consolar, a realmente acolher os sofredores de toda a ordem e proporcionar o alívio a eles nesses sofrimentos mais profundos. E nós sabemos que uma das forças mais extraordinárias da doutrina espírita está na explicação lógica para os problemas que afligem a humanidade. Explicações que podem levar o homem a mudar o seu próprio comportamento, a resolver os seus problemas. E por isto, muitas vezes, a pessoa angustiada que busca a casa espírita traz um problema íntimo ligado ao relacionamento sexual. E é importante que nós trabalhemos para entender o homem integral. Entender que somos espíritos, mas que estamos temporariamente mergulhados num corpo biológico, que sofre a influência dos hormônios, que tem um sistema límbico responsável pelas manifestações comportamentais. Sistema este que sofre a influência hormonal. Nós esclarecermos as pessoas que há no hipotálamo um centro sensível que, quando estimulado, exterioriza manifestações da sexualidade. E um outro centro, rotulado pelos pesquisadores como centro do prazer. É preciso entendermos que estamos transitoriamente habitando esta casa, que tem estes setores, que é o corpo físico. E quando olhamos o homem integral, e quando nos preocupamos com o seu crescimento, com o seu progresso espiritual, nós nos preocupamos também com a infelicidade. Nós nos preocupamos em ajudá-lo a conquistar a felicidade, que, conforme nos ensinam os Espíritos, nas questões 920 e 921 de O Livro dos Espíritos,
o homem pode começar a ser feliz ainda na terra. Felicidade que será tão grande quanto a sua organização grosseira o permitir. Por isto mesmo, nós que não queremos apenas consolar, mas mais do que isso, lutar pela felicidade do ser humano, e que queremos passar para ele que ele é um ser integral, que ele é uma realidade que pensa e que sente e que está transitoriamente fazendo experiências, estágios no corpo físico, mas que ele em espírito pode modificar muitas, se não todas, das manifestações inadequadas do seu próprio organismo biológico. É preciso compreender que o ser humano é dotado de sentimento. E por isto, a nossa atitude diante das pessoas que tiveram algum deslize no campo da sexualidade, a nossa atitude não pode ser diferente daquela de Jesus, diante da mulher apanhada em comportamento sexual ilícito. Os homens queriam apedrejá-la. E Jesus teve uma atitude serena e de profunda compreensão. Não censurou a mulher, não a repreendeu, e colocou os homens para abdicar um pouco da sua totipotência, do seu machismo profundamente introjetado, e procurassem examinar se eles também não haviam cometido algum deslize no campo da sexualidade. E por que aquela mulher correu esse risco numa sociedade extremamente rigorosa para com os deslizes da mulher na época? Talvez por anseio, por não ter se realizado. E não ter se realizado em quê? Muito mais no campo do sentimento do que às vezes na busca da plenitude da satisfação sexual no plano biológico. Jesus a orientou para não repetir aquele comportamento, deu-lhe o esclarecimento, a orientação, e deixou que ela seguisse o seu caminho. Será que nós não deveremos fazer como Jesus, esclarecendo, mas melhor ainda, esclarecendo os homens para que eles sejam menos machistas e compreendam melhor a sensibilidade da mulher, entendam com mais profundidade a alma feminina na sua sensibilidade, e a mulher também compreenda o homem nas suas necessidades, também na sua sensibilidade, mas fazendo esse trabalho antes que as tragédias aconteçam, procurando ajudar as pessoas a compreender melhor a sexualidade e a se ajustarem sexualmente, para assim conseguir se planificarem nos seus desejos, nos seus sonhos mais profundos, sobretudo através da sexualidade equilibrada, a sexualidade que não fira nem as leis biológicas, nem as leis morais instituídas. Teremos um tempo de 10 minutos para as respostas, perguntas. Por favor, podem continuar. Qual sua opinião a respeito de que ninguém fez sexo para ninguém, e sim com alguém?
também pergunto, será que também a mulher não deve se permitir sentir o orgasmo? Exatamente o objetivo do trabalho educativo, do apoio psicológico, da ajuda ao homem e à mulher, é no sentido deles se realizarem, e se realizarem também nos seus desejos saudáveis, no campo da sexualidade. O orgasmo é um momento de plenitude, de satisfação plena por parte do homem e da mulher. O aparelho genésico faz parte do nosso corpo e é sublime como os olhos. Deve ser estudado e compreendido como nós estudamos e compreendemos o restante do nosso organismo. Se ao homem não é proibido, ao homem e à mulher, não é proibido sentir o prazer da alimentação, porque seria a eles vetado o direito de sentir o orgasmo pleno. Mas que esse orgasmo, ele venha a completar as manifestações de amor, o verdadeiro amor, o orgasmo como complemento, mas como um direito natural da criatura e de ela se realizar através deste atributo, como diz Emmanuel, profundamente santo da natureza. Se o senhor poderia repetir a quantidade de homens e mulheres avaliados na sua pesquisa. A nossa equipe teve um trabalho muito grande de conceituar, de explicar para as pessoas como se entendia o orgasmo, explicando, e às vezes eles gastavam um tempo mais longo, porque as pessoas demonstravam um interesse tão grande em entender, e muitas pediam que os pesquisadores voltassem, porque a conversa, o esclarecimento prestado foi extremamente útil. E homens também que sentiram um prazer, ou melhor, uma satisfação de receber a equipe ali de pesquisadores. O número de questionários foi bem maior, mas o número que nós conseguimos aproveitar bem foram 179 de homens e 472 de mulheres. Foi um trabalho longo por causa dos esclarecimentos e por procurar as pessoas em casa, por causa da necessidade de ter uma amostra que representasse melhor a comunidade em estudo. Como o senhor aborda o problema da ejaculação precoce, e se é normal uma mulher ter 15 orgasmos seguidos numa única relação? As duas estão correlacionadas. A questão do 15 orgasmos pode acontecer de a mulher conseguir um número maior de orgasmos. Porque a questão toda está nessa interação, diríamos assim, entre o aparelho genésico e o próprio sistema límbico. E num relacionamento com uma boa lubrificação, a mulher pode conseguir. Já o homem não vai conseguir um número muito grande, porque o orgasmo coincide com a ejaculação. E aí ele não teria condições de ter um número muito grande de orgasmos. Com relação à ejaculação precoce, vocês vejam que é um problema de importância social muito grande, e para o qual existe tratamento, em alguns casos tratamento de ordem cirúrgica, de ordem clínica, e em outros casos tratamento de ordem psicológica, e portanto é significativo para uma adequada orientação sexual ou nos próprios cursos de esclarecimento, nos seminários, nas palestras, que nós achamos importante serem feitas a nível da sociedade, porque já tivemos oportunidade de fazer inúmeros seminários pelo Brasil afora,
e as dúvidas são muito grandes. E nós tivemos uma oportunidade de constatar um fato interessantíssimo. Um companheiro espírita, amigo, trabalhador da doutrina, viúvo há 10 anos, com aproximadamente 70 anos de idade, 74 por aí, pela confiança, nos confessou que ele não compreendia o orgasmo. Ele chegou à conclusão, após a exposição, que ele não sabia como era como se processava o orgasmo, principalmente na mulher. Então vejam como, e é uma pessoa que lê bastante, e ele disse que ele não tinha uma compreensão, que naquela idade, naquele dia, ele passou a ter uma compreensão melhor. Existe uma mulher anorgástica? Se positivo, podemos dizer que são causas fisiológicas ou não? Existem na pesquisa da Sherright, aliás, de vários pesquisadores, eles consideram, quer dizer, classificam as mulheres que nunca conseguiram orgasmo como mulheres anorgásticas. E portanto, existe. Agora, o fato, quanto à explicação, aí é um problema que pode ser de ordem psicológica, pode ser de traumas até anteriores à atual existência, traumas da infância, os maus tratos ao longo da infância, da adolescência, e fatores de ordem física, clínica, que podem provocar inibições muito sérias no relacionamento sexual. Há casos de mulheres que não conseguiram orgasmo e tinham uma manifestação de excitação sexual absolutamente normal, que se casaram virgens, mas que o primeiro ato sexual foi um ato violento, e ela nunca conseguiu orgasmo, e talvez fossem mulheres saudáveis, mas nunca conseguiram orgasmo por causa da estupidez do marido ou do companheiro, do parceiro, no primeiro relacionamento sexual. Há mais de 10 anos atrás, eu fiz uma pesquisa de que o nosso povo, 70% do nosso povo, ganhava a menos que um salário mínimo. Agora, eu nem sei há quantas anos. Eu quero saber como é que faz, como é que está a situação sexual do nosso povo agora. Realmente, essa nossa pesquisa, ela foi concluída agora, no ano passado, então ela é bem atual. E, quer dizer, o que nós podemos dizer, com base nessa pesquisa, é que a resposta dada tanto pelos homens, quer dizer, preencheram o questionário, porque o questionário foi sigiloso e não identificado. Então, atribuíram aquelas pessoas, naquele percentual, atribuiu à situação financeira. Então, vejam que nós não temos, aí no caso, como foi um levantamento a partir de um questionário, evidentemente que nós temos um dado que nós sabemos que ele pode ter as suas imperfeições, mas vamos dizer, um percentual com base na própria avaliação das pessoas com relação a isso. E portanto, nós sabemos que a situação financeira gera irritabilidade, gera as mais diversas reações de ordem emocional e com reflexo no desempenho sexual. Orgasmo fora do casamento ou um relacionamento mais sólidos. O orgasmo só deve existir entre parceiros casados ou esposos? Sob o ponto de vista fisiológico, o orgasmo é o clímax de um relacionamento sexual. E aí não há nenhuma interferência com relação vamos dizer assim, de acordo com a própria fisiologia, as condições para o orgasmo são o relacionamento sexual. E, portanto, numa união
numa vida a dois ou não, no casamento ou não. Sob o ponto de vista fisiológico, sob o ponto de vista médico, essa questão não é discutida. Neste universo de 20% que simula o orgasmo, quantos por cento sempre simula? Se é que isto ocorre? O que, na pesquisa, o quesito foi colocado se simulava ou não o orgasmo. E, desta forma, se as mulheres, inclusive foi usado um termo mais popular, se as mulheres que não conseguiam orgasmo, se elas fingiam ter orgasmo. Portanto, usando um termo que era do conhecimento das pessoas. Apesar disso, a pessoa lia o questionário antes e apresentava as dúvidas que tivesse antes que o pesquisador se afastasse. Agora, preenchia e aí era colocado um envelope lacrado e, por isso, com a preservação do sigilo. Quem? Espírito, verdade? Espírito de verdade? Acho que isso daqui está... Sim, o Espírito de verdade foi a designação que Jesus deu o próprio Consolador que ele enviaria mais tarde. Então ele chama o Espírito de verdade. E o Espírito de verdade nas mensagens que estão inseridas nas obras de Kardec, o Espírito de verdade é o nome, digamos, é a assinatura das mensagens que trazem, diríamos assim, a diretriz doutrinária enviada por Jesus. É como se fosse o porta-voz de Jesus na coordenação dos ensinamentos que deram origem à própria doutrina espírita.